Gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 24, verso 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 24, verso 15. Diz assim: tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, tanto dos justos como dos injustos. Repetindo, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, tanto dos justos como dos injustos. Que o Senhor tenha prazer em usar a minha vida nesta manhã e que o poder dele se manifeste através de mim nessa hora, em nome de Jesus. Irmãos, eu não sei se eu vou conseguir concluir a minha argumentação pela manhã, certo? Mas com certeza à noite eu vou concluir. Então eu vou até onde eu posso para não extravasar o tempo e aí o entendimento dos irmãos não ter fruto. Eu quero falar com vocês hoje aqui sobre uma doutrina que pouco se fala na igreja. Eu quero falar, irmãos, sobre a ressurreição de Jesus. E qual o sentido dessa ressurreição para nós? Existem doutrinas na Bíblia que elas pouco são faladas porque elas são complexas. Elas são de difícil entendimento. Tem muitos textos que falam de um mesmo assunto, mas de uma forma diferente. A ressurreição de Jesus, se ela não tivesse ocorrido, se a teoria lá dos fariseus, do corpo que foi roubado, tivesse sido aceita, ou se houvesse um corpo lá no túmulo, onde Jesus foi colocado, nada disso aqui teria sentido. A sua fé também não teria sentido. Se Jesus não tivesse vindo do reino dos mortos ao terceiro dia, significaria dizer que Jesus não venceu a morte. Significaria dizer que nós ainda estamos presos aos nossos pecados. Que a Bíblia é uma farsa. Que o plano de Deus é uma farsa também. Se aceitarmos essa teoria, porque essa teoria foi propagada durante muitos anos, de que o corpo foi roubado. Fizeram até um filme, o nome do filme é O Corpo. E o filme tratava sobre a questão de que lá no túmulo tem um corpo, acharam um corpo, e esse corpo é o corpo de Cristo. Então, o debate do filme gira em torno de que o cristianismo é uma farsa. De que o Senhor Jesus, que nós falamos tanto, que as igrejas defenderam por séculos, Ele morreu e não ressuscitou. Eu estou dando apenas uma introdução desse assunto. O cristianismo é a única religião monoteísta, quer dizer, de um Deus só, que defende a ressurreição do seu Senhor, conforme lemos nas Escrituras. O islamismo defende que Alá voltará um dia e vai levantar os fiéis islâmicos e todos os outros infiéis serão destruídos por toda a eternidade. Os judeus acreditam na ressurreição lá do último dia. Eles não acreditam numa ressuscitação da vida espiritual como nós cremos, agora em vida. Eles não creem nisso. Todos os outros grupos religiosos, cristãos ou pseudo-cristãos, todos eles defendem um tipo de ressurreição, mas a grande maioria deles acredita na questão chamada mérito, reencarnacionismo. Ou seja,
mesma pessoa vai e volta várias vezes a este mundo, ao mundo dos mortos, volta a este mundo em outro corpo e vai se aperfeiçoando até atingir o chamado nirvana, ou momento de exaltação, ou de purificação total. Aí então ele entra num lugar de descanso. E há um grupo cristão que defende uma doutrina que até hoje creem nela, que é a chamada doutrina do purgatório, defendida pela Igreja Católica Romana. Essa doutrina foi propagada há muitos séculos atrás, mas continua sendo crida. Que ao morrer, mesmo sem ter tido ainda uma experiência real com o Senhor Jesus Cristo, através do novo nascimento, essa pessoa vai para um lugar chamado purgatório, que significa purgar, lugar de purificar. E lá nesse lugar, a pessoa é purificada. E depois ela está apta e pronta para entrar no reino, mesmo levando uma vida perdida aqui na terra. Mas se confessou que era católica, tem direito a entrar no purgatório. Quando a doutrina surgiu há muitos anos atrás, quando se vendiam as chamadas indulgências, que eram altos valores pagos pelas pessoas na igreja, essas pessoas pagavam muito valor na igreja, que estava no tempo ainda construindo a chamada Basílica de São Pedro, que tem lá no Vaticano. Aquela igreja rica e forte e suntuosa. O que aconteceu? Essas pessoas pagavam altos valores para perdoar o sofrimento lá no lugar de sofrimento. Cada dinheiro que era pago pelo parente vivo, eram tirados alguns 1000 anos ou milhões de anos lá no purgatório. E a pessoa no dia, daí vem o sentido da missa do sétimo dia, no dia da missa do sétimo dia, a pessoa salta do purgatório e entra na glória celeste. Porque isso tudo é mérito, irmãos. Mérito. Não tem nada a ver com graça ou com a chamada doutrina da ressurreição. A doutrina da ressurreição já foi atacada logo no início, quando os fariseus falaram lá do corpo que sumiu. Agora vem uma pergunta interessante em toda essa discussão. Por que a ressurreição foi necessária? A gente fala que o irmão já foi ressuscitado em Cristo. O irmão já vive a vida da ressurreição. O irmão já vive no poder da ressurreição. Mas a gente não explica como isso acontece. Aonde isso aconteceu? Como isso aconteceu? O que levou multidões do passado e até hoje? Homens abandonaram as suas vidas, abandonaram os seus trabalhos, abandonaram famílias muitas vezes, e foram atrás de um chamado de Deus. Pessoas, sabe, largaram tudo para poder pregar uma doutrina que nem eles viram. Eu não vi Jesus ser ressuscitado. Alguém aqui viu? Uma mentira? Foi uma histeria coletiva de um monte de gente daquela época e ainda é até hoje. Esses cristãos estão atrás de um Senhor morto e dizem que Ele ressuscitou. Não, queridos irmãos. A ressurreição foi necessária para sanar uma série de problemas. A ressurreição de Jesus foi necessária para sanar uma série de problemas. E eu quero falar uma coisa aqui para você. Quando doutrinas como essa estão sendo pregadas na igreja, o diabo vai colocar sono em você aí. Se a igreja não entender ressurreição de Jesus, segunda vinda, arrependimento de obras mortas, se a igreja não entender essas coisas, nós vamos andar como mulas, vamos andar como gado na igreja,
sem entender porque estamos na igreja, sem entender o que vai acontecer depois. A igreja precisa saber dessas coisas. Houve uma queda na eternidade, irmãos. Houve uma queda na eternidade e aqui na terra houve uma queda. Lúcifer e os anjos caíram na eternidade. Caíram lá no céu. A ressurreição de Jesus, o plano da ressurreição, foi elaborado antes que o mundo existisse. O plano da ressurreição deveria ter alcance eterno e temporal. A morte de Jesus, a morte expiatória, substitutiva para nós, deveria de alcançar toda a criação, tanto antes da criação como depois. Adão foi feito perfeito, à imagem e semelhança de Deus. Depois apareceu Eva. Os dois cederam à queda. Os dois cederam à tentação do diabo. Agora aquele homem que foi feito para dominar, que foi feito para ser eterno, que foi feito para ser a imagem e semelhança de Deus por toda a eternidade, perdeu o quê? Perdeu a sua eternidade com Deus. Perdeu a vida, ganhou a morte, ganhou separação. Adão não tinha mais agora aquela comunhão que ele tinha com Deus no início. A vida de Deus agora havia sido esvaída por causa do pecado. E agora o homem que nasce posterior ao Adão caído, não é mais o homem à imagem e semelhança de Deus. Não é mais. Pastor, como o senhor fala uma coisa dessas? Gênesis 5, versículo 3. Gênesis 5, versículo 3. O que está escrito lá? E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Agora, partindo do princípio da cópia, da matriz e da cópia, é só usar isso aqui, ó, como modelo. Essa garrafa aqui, que contém álcool gel, essa garrafa, ela veio de uma matriz. Ela é a cópia perfeita de uma matriz, de uma peça matriz. Então você olha a matriz e olha a cópia, são iguais. Partindo desse princípio, todos os seres humanos que nasceram posterior a ao Adão caído, a Adão e Eva caídos, são agora imagem e semelhança deles. Então agora, nós temos um abacaxi nas mãos, um problema para resolver. O homem não pode mais se salvar. O homem não pode mais entrar na glória depois da morte, porque ele está morto. Ele está em estado de pecado. Deus não pode legalmente aceitar mais esse homem lá. Tinha que dar uma solução para esse problema. Agora a situação da humanidade toda, desde a queda de Adão, é desesperadora. É uma situação de morte, de afastamento total do seu Criador. Deus, então, elabora um plano paliativo, um plano substituto, mas não definitivo. Deus vem e fala com Abraão, o pai da fé. No tempo de Abraão, vocês precisam entender isso, irmãos. No tempo de Abraão não tinha lei de Moisés. Não tinha lei de Moisés no tempo de Abraão. Então Abraão não tinha lá os livros da lei para consultar o que Deus queria. Deus veio e falou com ele e ele creu.
Ele acreditou no plano de Deus para ele e que viria uma série de nações depois dele. Só que o homem continuava fazendo bobagens. O homem continuava errando no caminho. Então Deus manda o quê? Manda a lei de Moisés. A lei de Moisés não era para salvar. A lei de Moisés não era para construir salvação no homem. A lei de Moisés foi dada como um guia, como um professor, até que Deus decidiu mandar a solução para o problema. Então nações viveram por séculos, por milênios, debaixo desse guia chamado Lei de Moisés. Só que a lei não curava, pastor. A lei não resolvia o problema. Ela apontava o defeito, mas não sanava o problema. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Mas aí a Bíblia fala que chegada a plenitude dos tempos, chegado o momento certo, o momento no tempo, no Kairos, no tempo de Deus, Deus, ele começa a pôr em prática o plano elaborado lá na eternidade. O homem agora tinha uma dívida com seu Criador, que não podia ser paga por ele, porque ele é pecador e devedor. Não tinha em nós nada para pagar essa dívida. Então, chegando à plenitude dos tempos, Deus tem que fazer as coisas de maneira legal. Não pode ser ilegal. Não pode ser através de jeitinho. Não pode ser de uma maneira que cause acusação no Criador. Tem que ser reto, justo, verdadeiro. Então Deus, sabendo que o homem, ele vem de pecado através de uma relação sexual, esse homem não podia vir de relação. Tinha que ser um nascimento sobrenatural, milagroso. Então Jesus, através do Espírito Santo, é colocado no ventre de uma mulher pecadora, mas ele não vem da semente da relação, ele vem do Espírito Santo. Jesus então legalmente entra no ventre de uma mulher. Ele é gerado ali no ventre dessa mulher chamada Maria. Ele nasce ali como ser humano, agora ele é legalmente introduzido no mundo. Como Adão, o primeiro Adão. Mas é interessante que o primeiro Adão não nasceu também de mulher. Não é? Ele foi colocado no mundo e recebeu vida. E uma coisa interessante também nessa discussão é que Adão e Eva não conheceram as outras fases da vida de um ser humano. Foram criados adultos. Foram criados adultos, irmãos. Aí Jesus começa a crescer. Jesus teve que aprender todos os passos de um ser humano. Obediência. Aprendeu a obediência naquilo que padeceu, Hebreus fala. Jesus aprendeu no trabalho. Jesus viu o sofrimento da humanidade. A Bíblia fala que ele foi tentado em tudo. No plano eterno de Deus, Jesus viria aqui, ele não pode perder o que ele sempre foi. Ele não poderia deixar de ser Deus. Era impossível negar a sua própria natureza. Então Jesus, desde o seu ventre, já era Deus. Cresceu num corpo humano. Mas ele não podia fazer uso dessa prerrogativa e desse atributo de ser divino para poder enfrentar o pecado, porque ele deveria de enfrentar o pecado como o primeiro Adão enfrentou. Porque senão a vitória não seria completa, irmãos. Seria muito fácil enfrentar o pecado como Deus.
Seria muito fácil enfrentar o diabo como Deus, com os atributos de Deus. Por isso que a Bíblia fala que ele esvaziou-se a si mesmo. Ele foi achado na forma de servo, de homem. Foi difícil para Jesus. Jesus enfrentou o diabo no poder do Espírito, mas como homem. Jesus enfrentou as tentações e venceu, rejeitou cada uma delas, como homem venceu. Ele enfrentou os fariseus na sabedoria do Espírito Santo, mas como homem, não como Deus. Houve momentos que ele usou dos seus atributos de Deus, como ele viu lá Natanael antes que ele aparecesse, não é? Ele via o coração deles. Havia momentos que ele dava concessões para ele poder agir como Deus. Ele curava e perdoava pecados. Só Deus pode perdoar pecados. Jesus vai para a cruz. O momento do ápice do sofrimento. Ele poderia aceitar as sugestões dos homens lá. Desce da cruz. Você não é Deus. Ele poderia descer da cruz e destruir todo mundo ali. Mas o plano da salvação estaria todo comprometido. Eu vou chegar lá na ressurreição. Eu estou construindo um pano de fundo para a gente entender isso definitivamente. Lá na cruz, irmãos, o diabo fazendo festa lá embaixo. Os homens lá, todos felizes de ver o Filho de Deus sendo crucificado. Todo o peso dos pecados do homem, todas as dívidas humanas, todas as mazelas, desgraças do homem, desde o início até o fim dos tempos, sendo colocada e depositada nas costas do Filho de Deus. Ele não era que estava pagando a dívida por ele, porque ele, irmãos, não pecou. Jesus não podia morrer, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ele não pecou, não podia morrer. Qual foi a solução para isso? Ele se entregou. Senão Jesus estaria pendurado naquela cruz até hoje. Legalmente Deus não podia tirar a vida dele. Deus é que dá a vida e tira a vida. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eu entrego, porque eu não posso morrer, eu não pequei. Aí então ele morre, pastor. Ele morre, irmãos. Mas ainda tinha um problema. Ele não pecou no corpo, então ele satisfez a justiça de Deus. Ele abriu porta para que todos pecassem. Todos que pecassem, tinha solução nele agora. Ele cumpriu toda a lei de Moisés. Abriu porta para aqueles que viveram pela lei no passado. Alguém abriu a porta para a gente. Ele cumpriu a lei e anulou a lei. Por que ele anulou a lei? Porque ele é o cumprimento da lei. Ele era aquele de que a lei falava. Quando ele chegar, fazei tudo quanto ele vos disser. Aí, irmãos, passa o primeiro dia, Jesus na sepultura. Passa o segundo dia, Jesus na sepultura. Talvez alguém falasse, ele não era quem dizia ser. A morte segurou ele.
Se ele era Deus mesmo, como dizia ser, um Deus não pode ser retido pela morte. Jesus estava fazendo alguns acertos lá na eternidade. Alguns acertos foram feitos lá. Aqueles homens do Velho Testamento que esperavam no Messias, os salvos, os santos do Velho Testamento, viram a sua glória agora descendo às partes mais baixas. O diabo e a morte que seguravam os homens legalmente por causa do pecado, ele agora estava recebendo um soco de direita bem na face. Jesus agora descendo às partes mais baixas. O homem Deus, o Filho de Deus, legalmente, saibam disso, ele desce às partes mais baixas. Ele destrona o diabo. Ele destrona todo o poder das trevas. Ele rompe na eternidade todo o poder das trevas. Mostra para todas as pessoas na eternidade que a vinda dele era verdadeira. A vinda dele, como foi propagada no Velho Testamento, ele veio de verdade. Mas aí, irmãos queridos, tem uma questão chave nessa história. A ressurreição. Construído esse ponto, o que é a ressurreição tem a ver com essa história? No terceiro dia, depois de tomar a chave da morte, do inferno, destronar o diabo, todo o poder das trevas, abrir a porta para todo mundo que viesse posterior a ele, o plano da salvação completo, no terceiro dia, Jesus, irmãos, pela glória do Pai, o Pai, o Filho e o Espírito Santo agora concluindo essa obra, que a morte no final vai ser o último inimigo a ser destruído, mas o poder de aniquilar o homem não tem mais. Ninguém mais pode ser retido por ela agora, porque é o terceiro dia, solta as ânsias da morte. Jesus, quando ressuscita, irmãos, ele está quebrando as cadeias da morte agora. Agora morte não tem mais poder de destruir, de amedrontar a vida de quem quer que seja, desde que creia no Evangelho e que creia em Jesus. A dívida agora está paga. O Filho de Deus foi trazido à vida de novo. É até errado falar de novo, porque ele nunca morreu. É impossível matar aquele que é o dono da vida. Aí você, sabendo disso, você fica perguntando o que isso tem a ver com a minha vida. O que a ressurreição de Jesus tem a ver com a minha e a sua vida? Efésios 2, versículo 6. Efésios 2, versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
Você lê um texto desse e você fala assim, mas eu não morri. Eu não morri para ressuscitar. Meu corpo continua vivo. Aonde que isso aconteceu? Aonde que isso ocorreu de verdade? No corpo físico? Não, irmãos. A ressurreição agora não acontece no corpo físico. Essa ressurreição acontece na alma e no espírito do homem. Carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Esse corpo que você tem aí agora, Paulo diz que nós temos que mortificar os nossos membros que estão sobre a terra. Mortificar ali está no gerúndio. Tem que ir mortificando. Nós não podemos mais dar vazão a esse homem velho. Por isso, irmãos, que existe uma coisa na Bíblia chamada apostasia. E Paulo foi muito feliz quando deixou isso lá. Há uma possibilidade do homem, mesmo o homem hoje que é de Deus, nascido de novo, com o Espírito Santo dentro dele, há uma possibilidade desse homem voltar a fazer o caminho contrário. Há a possibilidade desse homem, usando o seu entendimento, rejeitar toda a obra de Deus nele. Hebreus capítulo 6 prova isso. Há uma possibilidade do homem se tornar um herege. Há uma possibilidade do homem hoje cheio do Espírito Santo rejeitar toda a obra de Deus na vida dele. Ser ressuscitado com Cristo na vida espiritual, e mesmo assim, dar vazão à carne e voltar à vida velha. Existe essa possibilidade. Agora, Paulo fala e nos ressuscitou juntamente com ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Aí vem um grande mistério nessa obra da ressurreição dos chamados santos, dos crentes. Agora, pastor e irmãos, agora nós vivemos uma vida sobrenatural nesse mundo e ao mesmo tempo a nossa vida está lá, como o pastor Rodrigo falou semana passada, nós estamos aqui e estamos lá. Nós estamos cultuando aqui e estamos cultuando lá. Irmãos, quando vocês vêm cantar aqui na frente, o culto está acontecendo aqui e está acontecendo lá com milhares e milhares de anjos, com os anciãos, com os arcanjos, querubins, serafins, com o Pai, com o Filho do homem está aqui e está lá. O Shed falava assim, que o nosso culto agora é um culto em duas dimensões. É aqui físico e é espiritual também. A ressurreição, irmãos, foi necessária para introduzir agora a vida espiritual no homem. Essa ressurreição agora aconteceu na sua alma e no seu espírito. Por isso que o pastor fala muito, que temos que viver no poder da ressurreição. Mas como é que isso acontece? Eu não posso descer, né? Como que isso acontece? O homem precisa reconhecer que não consegue sozinho, ele não consegue pagar essa dívida. O homem precisa se arrepender dessa vida velha que tem. O homem precisa crer no Evangelho. E então, outra parte, quem faz é Deus. Deus é que vai dar a fé da salvação. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É Deus que vai ressuscitar esse homem agora, que está morto em seus pecados. E é Deus que vai fazer toda a obra na vida dele. Aí você
fica pensando uma coisa, por que que a ressurreição também teve que acontecer aqui em vida, em vida? Princípio da herança. Princípio da herança. Digamos que você morre sem Cristo. Você morre sem Jesus. Vai ter chance de você ser restaurado lá depois do mundo, no mundo dos mortos? Você vai ter como receber herança lá de salvação no mundo dos mortos? Por que não? Já vou falar com vocês. Princípio da herança, irmãos. Tem como morto receber herança? Aqui no mundo dos vivos, você repartiu a herança entre 3 pessoas. Um morre. Vai ficar para 2. Por que que Deus tem que ressuscitar a nossa alma e espírito aqui em vida? Por que que essa decisão tem que ser tomada em vida? Não pode ser tomada depois. Porque o Espírito Santo, irmãos, ele vem selar a gente agora. Selados para o dia da redenção. A herança tem que ser dada agora em vida. Não pode ser dada para morto. Lembra da queda de Adão? O corpo, a alma e o espírito de Adão estavam mortos agora. Sem herança, sem filiação. Afastados de Deus. Deus vem e faz a obra primeiro na alma e no espírito do homem. Veja que Deus não ressuscita o corpo agora. Deus não ressuscitou o corpo agora. Porque esse corpo, irmãos, esse corpo agora está morto por causa do pecado. Paulo fala isso. Esse corpo agora não pode receber essa herança, esse selo. Ele tem que ser dominado pela alma e pelo espírito, pela vida no espírito. Então o que acontece? Quando eu morro com este selo de propriedade de Deus, lá na eternidade, quando Jesus voltar no final, na ressurreição do último dia, eu já sou um daqueles que tenho herança garantida. Todos aqueles que foram selados em vida têm herança. Se você morrer sem Jesus, irmão, você não tem herança. Porque você morreu morto. No espírito e na alma. A ressurreição, ela veio dar para nós, essa ressurreição nossa agora, em vida, veio garantir a nossa herança. E porque Deus usou todo o seu poder para ressuscitar ao Filho dele? Porque Deus teve que usar toda a excelência do seu poder para ressuscitar o Filho de Deus. Irmãos, não era somente o Filho de Deus que estava sendo ressuscitado. A ressurreição de Jesus trouxe à luz e à vida uma série de coisas que não estavam presentes ainda na vida do homem. A ressurreição de Jesus, ela fez com que tudo que diz respeito à vida viesse para nós. A ressurreição de Jesus
trouxe oportunidade para que todos pudessem de novo ter a sua eternidade com Deus. A ressurreição de Jesus rompeu as cadeias da morte. A ressurreição de Jesus confirmou a esperança de que no último dia nós ressuscitaremos também, nós que esperamos nele. A ressurreição de Jesus em figura ressuscitou todos aqueles que crescem depois. Eu e você estamos incluídos naquela ressurreição. Ele morreu para pagar os nossos pecados, mas ressuscitou também para nos justificar diante de Deus. A ressurreição de Jesus nos justificou diante do Pai. Agora você não tem mais dívida, irmão. Agora você não pode mais aceitar que o diabo fique te acusando, fique cobrando coisas de você. A sua dívida está paga, querido irmão. A ressurreição de Jesus destronou o diabo e todo o poder das trevas. O príncipe desse mundo já está julgado. A ressurreição de Jesus levou cativo todo o cativeiro que tinha lá e veio trazer dons aos homens. Esses dons agora são permanentes, irmãos. Não é dado por medida. O Espírito Santo agora é dado em toda a plenitude. Agora, irmão, você é cheio. Agora Deus está plenamente dentro de nós. A ressurreição de Jesus fez com que o Espírito Santo agora, que vinha em partes, ele veio agora morar dentro de nós, querido. Antigamente eu tinha que ir num templo buscar a Deus. Agora ele está dentro de mim. Eu não preciso ficar pedindo, Deus vem, Deus vem. Ele está aí dentro de você agora. A ressurreição de Jesus confirmou todas as promessas de Deus feitas aos santos do Velho Testamento e do Novo também. Todas as promessas. Nada ficou para trás. A ressurreição de Jesus levantou a igreja. Fez surgir algo que não tinha, que é a igreja, irmão. A ressurreição de Jesus fez existir agora isso. É o seu corpo. Você não é qualquer um, irmão. Você é do corpo agora. A ressurreição de Jesus fez a gente agora ficar sentado lá e sentado aqui. Você é cidadã do céu agora, Norina. Você não está só aqui, você está andando lá também. Mas como que isso acontece, pastor? É a vida sobrenatural aqui já, irmão. A ressurreição de Jesus nos deu poder para pisar toda a força do inimigo. A ressurreição de Jesus trouxe à luz e à vida os milagres, os sinais, os prodígios na vida de um homem simples como eu e você. Agora, irmãos, pela fé, no estender de mãos, você ora e o Espírito que está dentro de você faz a obra. Por isso que Atos 4:33, diz assim: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. E uma coisa maravilhosa nessa história, sabe qual é? Que Deus não precisa de um corpo sadio para poder fazer a obra. Deus não precisa usar uma pessoa, sabe, que está em plena saúde. Deus não precisa de gente que tem cargo na igreja. Deus não precisa, irmão, sabe, de gente que sabe das coisas. Deus não precisa de pessoas que estão orando muito.
se santificando muito, como dizem por aí, pagando o preço. Deus precisa de uma pessoa com fé, que creia, que se aproxima dele e crê que ele existe. Uma pessoa que crê, que já foi ressuscitada em vida, que vive agora na vida da ressurreição. Viver na ressurreição agora, irmão, é viver nesse poder, nessa graça. Cada um dentro daquilo que Deus colocou no seu coração. Uns pregando, outros visitando, outros cuidando dos jovens, outros viajando para lá e para cá. Irmãos, sabedores disso, que agora você tem herança, você é filho, você faz parte do reino de Deus. Irmão, não fique triste, querido irmão, se você não tem dinheiro. Vinde sem dinheiro, não é, pastor? Você, irmão, que não tem uma saúde perfeita, mas crê. Você crê, querido irmão. Agora, irmão, sabendo disso, viva na alegria do Espírito de Deus. Saia da caverna, irmão. Se estiver triste, se alegra hoje com Deus. Se apegue a este Deus. Não tenha medo da morte, que ela foi vencida por Cristo. Viva na comunhão com os irmãos. Trabalhe com fervor. Em Cristo você está no caminho certo. Beba dessa água do Espírito. Mergulhe nessa unção de Deus. Aprenda mais. Cresça na palavra. E o mais glorioso de tudo isso, o mais maravilhoso em toda essa obra, é que Deus fez tudo isso e deu de graça. De graça! De graça! De graça Ele deu tudo! Todo o poder foi dado para nós, de graça! Jesus pagou um alto preço e nos deu de graça, por graça, querido irmão. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia! É motivo para glorificar a Deus. Aleluia, Senhor! Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o teu nome! O teu poder está em nós, querido. Você foi ressuscitado, irmão. Você não está mais morto nos seus pecados. Temos que viver uma vida de vivos, irmãos. E para alegrar mais o nosso coração, sabe uma coisa gloriosa? É que lá no último dia, olha, irmão, a coisa para o crente é muito melhor, irmão. A coisa para nós crentes é uma coisa muito melhor. Como diz os irmãos pentecostais, o manto é outro, irmão. Sabe, esse manto aí é bom demais. Irmãos, sabe, o negócio com a gente é outra pegada, irmão. A nossa coisa com Deus é outro nível. É outro nível a gente com Deus, irmãos. A nossa vida com Deus é outro nível, irmão. É subir degraus, não é descer degraus. No último dia, ao soar da última trombeta, dada a voz de ordem, os que estiverem mortos em Cristo, mortos simbolicamente porque a gente não morre mais, eles vão ouvir a voz, irmão. Eita glória, hein, irmão. Lá no lugar que eles estão vivos,
Eles vão agora sim, o corpo vai receber a sua ressurreição. Mas um corpo glorificado, querido irmão. Aí, Rodrigo, seremos lindos, irmãos. Não seremos feios mais, nem com defeitos, irmãos. Seremos lindos com um corpo glorioso. Corpo, alma e espírito, gloriosos, lindos. Semelhante ao corpo dele. Aí, irmão, vai ser só glória. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor.